Boa tarde. Agradeço o convite, né? Fiquei realmente honrado. Quando me convidaram para fazer essa palestra, a primeira dúvida era qual o tema abordar, né? A minha especialidade, minha subespecialidade hoje é glaucoma. Eu estava explicando a alguns de vocês antes, hoje em dia uma das coisas boas de São Paulo é você ter a subespecialidade. Hoje você não adianta ser mais especialista, você tem que ser subespecialista. Por quê? Porque a informação é tão grande, a quantidade de informação que a gente tem, que não adianta você querer fazer tudo, você vai acabar fazendo mal feito ou não fazendo o mais novo. Eu trabalhei com urgência oftalmológica no Hospital São Paulo durante 4 anos. Apesar de ter me formado em Natal, eu vim para a Santa Casa, fiz residência na Santa Casa, conheci minha esposa lá, casei, e quem manda são elas mesmo. Então, ela acabou falando, nós vamos ficar aqui. Eu estou até hoje aqui, há 10 anos. E como eu queria fazer pós-graduação, acabei indo para a Escola Paulista. E lá foi onde eu trabalhei no pronto-socorro, durante muito tempo. Carmo Mandia? É meu ministro. Gente finíssima. Foi meu padrinho de casamento. Ele só tem um defeito, é palmeirense. Quando vem com um sobrenome desse, né? Me desculpem os palmeirenses, não vamos entrar no mérito de futebol aqui, pelo amor de Deus. Eu sou flamenguista, antes que alguém pergunte. Mas é porque no Nordeste só tem 2 times, Flamengo e Corinthians. Vamos lá, vamos voltar para a palestra. E aí, um dos temas que a gente mais tem no consultório, no dia a dia, e que mais suscita dúvida, é exatamente a urgência, a emergência, né? Às vezes o paciente liga desesperado no consultório. Hoje em dia é muito difícil você ter uma consulta por dia, mas eu já expliquei para as telefonistas várias vezes. Urgência e emergência você não discute por telefone, né? Pode ser uma conjuntivite, mas pode ser um glaucoma agudo, pode ser uma uveíte, né? E aí são situações que você tem que tratar naquele dia, e quanto mais cedo você começa o tratamento. Então, eu escolhi o olho vermelho. E aí eu fui olhar as aulas, e eram aulas muito técnicas, muito mais voltadas para discutir conjuntivite, os tipos de conjuntivite. Então, eu resolvi não trazer nada de apresentação audiovisual. Nós vamos bater um papo sobre o olho vermelho, tirar as principais dúvidas, e depois a gente abre para falar um pouco de catarata. Tem muita dúvida. Hoje, a principal pergunta, também um de vocês já até me abordou, né? Qual a conduta numa cirurgia de catarata? Eu volto para a subespecialidade de novo. Eu não sou associado, foi a minha tese de doutorado, cirurgia de catarata e glaucoma. Mas se hoje você chegar no meu consultório ou nos grandes consultórios de São Paulo, você vai direto num especialista de catarata. Está com um descolamento de retina, você vai direto no descolamento de retina. Você vai operar o joelho hoje, você não vai em qualquer ortopedista, você vai procurar um ortopedista que opera joelho. O olho está mais ou menos seguindo essa mesma... Já a gente vai se especializar num lado e outro no outro, olho direito e olho esquerdo. Ainda não está assim. Vai. Dependendo dos equipamentos, vai ser necessário. Então, a principal dúvida do olho vermelho, né, até onde é uma urgência, até onde você precisa sair correndo e tomar uma conduta. São Paulo... e como qualquer grande cidade, é uma queixa crônica, né? Então, aquele olho vermelho crônico que você acorda, o olho está irritado, está um pouco seco, isso é uma coisa. Outra coisa é você acorda, o olho está bem, você ao longo do dia o olho vai ficando vermelho, tem secreção, começa a doer, a visão diminui. Isso é outro olho vermelho. Então, a primeira coisa que você tem que saber, o olho vermelho crônico, 80% dos pacientes do consultório, eles reclamam. Se você perguntar, o olho de vez em quando irrita, fica vermelho, irrita, coça. Aí entra poluição, ar-condicionado, o próprio uso do computador hoje é muito discutido, né? Você pisca menos no computador. O computador deu muita dor de cabeça. Muita gente ganhou dinheiro com aquelas telas de proteção, e troca a tela, e troca o computador. E aí um pesquisador, eu acho que foi na Califórnia, ele resolveu filmar as pessoas que usavam, principalmente o pessoal que fica o dia todo no computador. Ele filmou a piscada. Você pisca 30% a menos quando você trabalha com o computador. Só isso já é suficiente. É a mesma coisa você parar aqui conversando e você ficar sem piscar. O olho vai começar a arder, ele fica, o filme lacrimal,
ele começa a abrir pequenas lesõezinhas na córnea, aí você sente aquelas pontadas, às vezes coça um pouco. Então, é falta de piscar, né? Isso é crônico, não adianta eu falar, não use o computador, ou ponha proteção, ponha isso, ponha aquilo. Não, pega um colíriozinho, é o colírio que eu mais prescrevo no consultório, é lágrima artificial, colírio lubrificante. Você põe ali do lado, 1, 2, 3, 5 vezes, não faz mal nenhum, é o colírio para você ter em casa. Caiu alguma coisa no olho, caiu um cisco, pingou, respingou algum líquido. Lágrima Plus, existem, hoje você chega na farmácia, tem uns 10 similares, né? E é um colírio que você não precisa nem de receita. Eu quero um lubrificante para o olho, né? Você vai ter acesso muito fácil. Lágrima Plus é o mais antigo, é um dos mais usados, mas hoje, por exemplo, um paciente que usa muito frequente, às vezes ele faz uma reaçãozinha alérgica ao preservante que tem no Lágrima Plus. Então, já tem uma nova geração dessas lágrimas, é até engraçado, porque todos eles têm nome em inglês, é o Fresh Tears, tem o Hipotears, não sei porquê, mas já são nacionalizados e tudo, mas mantiveram os nomes em inglês. Eles não têm o conservante, eles vêm num flaconete. Moura Brasil entra num outro tipo, é o próximo que eu vou falar, que é para o olho vermelho. Às vezes o paciente tem uma vasodilatação, acorda já com o olho um pouco vermelho, toma banho muito quente, isso vasodilata. Você pinga o Moura Brasil, ele tem vasoconstrictor. Particularmente, eu não gosto do Moura Brasil, a não ser que você me fale que usa 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Porque se você usar todo dia, seu olho acaba... Não é que ele faça mal, não vai subir pressão, não vai dar catarata, não vai dar nada disso, mas você acaba ficando... Você cria uma dependência desnecessária, tá? O melhor vasoconstrictor que existe é o que os nossos avós já falavam, molha o rosto com água gelada, né? Joga água fria no rosto. Isso já dá uma vasoconstricção suficiente, inclusive você pega os vasos profundos, você faz compressa com água gelada filtrada, você melhora toda essa circulação aqui, não só a superficial como o Moura Brasil. Então, muita gente tem, não sei se é preguiça, mas não acredita muito. Às vezes eu tenho um paciente que fica 1 semana, 15 dias com o olho vermelho, pingando Moura Brasil, pingando lágrima, pingando anti-inflamatório. Ele chega lá no consultório com o olho desse tamanho, tá? Ele está com alergia, a um dos 3 colírios que ele está pingando. Eu mando ele parar todos e fazer compressa gelada. E aí ele volta 3, 4 dias depois e fala, o senhor curou meu problema com água gelada. Na verdade, eram os colírios que estavam provocando esse aumento de sensibilidade. Então, a água boricada também é boa, tá? Mas a gente tinha uma piada na época da residência. A gente falava, olha, eu queria saber quem que inventou a água boricada, porque eu nunca vi um negócio para vender tanto. Porque o paciente chegava no consultório ou lá no pronto-socorro usando. A água boricada, ela também provoca reação alérgica. Então, se o senhor usa 1 vez, não tem problema nenhum, né? É uma água estéril, ela melhora, mas se o senhor fica usando 2, 3, 5 vezes ao dia, provoca uma dermatite, às vezes, não é em todo mundo. Então, eu prefiro a velha e boa água filtrada gelada ou soro fisiológico. Soro fisiológico também é ótimo, tá? Então, esse olho vermelho crônico não tem cura. Às vezes o paciente fica irritado porque eu falo para ele, você vai ter ele sempre. Mas é engraçado que às vezes a gente ouve, não, mas eu não moro aqui nesse inferno, não, eu moro na Granja Viana. Você acha que o ar da Granja Viana é melhor do que o nosso? Não é. Lá só é verde para a retina, né? Você só enxerga o verde das árvores, mas o ar, você pode ter certeza que você está com a mesma poluição. E não é só o ar, né? É a rotina diária, né? Você lê muito, usa muito computador, então cada vez mais a gente agride indiretamente. E existem alguns segredinhos, um deles, compressa gelada, o outro, você ter o hábito de umidificar os olhos. Essas lágrimas, elas são práticas, as descartáveis, por quê? Era muito comum você comprar um colírio e ele ficar 2, 3 meses no seu, guardado ali, você já ficava na dúvida, será que está contaminado ou não? Essas novas, a grande vantagem dela é que elas são flaconetes. Então, você larga uma aqui, larga uma no carro, larga uma em casa. Claro, você vai usar só 1 vez, você vai abrir e instilar, mas aí é uso, né, individual. Então, é muito fácil de você lidar com ela. Você espalha na sua rotina ali, quando você precisa, você tem. É melhor do que você andar com um frasquinho para cima e para baixo. Para olho vermelho, é bom você pingar gelado.
Não é necessário, você pode manter ele, mas aconselha-se pingar gelado, é melhor. Ou qualquer lubrificante, você pinga uma lágrima artificial gelada, ela faz o mesmo efeito do Moura Brasil, que não é a função dela. Às vezes o paciente fica chateado, que eu tiro o Moura Brasil do lubrificante e ele reclama, fala, mas meu olho continuou vermelho, esse colírio não serve para nada. Tá? Então, o lubrificante é para evitar a sequência, né, de irritação. Primeiro ele fica seco, depois ele fica vermelho. Tá? Partindo para as conjuntivites, esse é o segundo motivo mais frequente de queixa, aí já entra um pouco a questão de contaminação. Aqui é muito importante a gente lembrar de uma conjuntivite, hoje rara, tá? Mas muito frequente no século passado, na década de 30, 40, que era provocada pela clamídia, uma doença sexualmente transmissível e que existe até hoje. É doença de notificação, eu tenho que ligar para a prefeitura vai na casa do indivíduo. Felizmente, em 10 anos de consultório, eu devo ter visto 2 casos. Na Escola Paulista, a gente vê com mais frequência. Entra aí o caráter de higiene, né? E aí, por isso que se criou um medo muito grande de conjuntivite. Até hoje, se algum de vocês entrar numa sala com olho vermelho, o pessoal já fica... Né? Mas é por causa da clamídia, não é por causa da conjuntivite. Quando hoje, 95% das conjuntivites são conjuntivite adenovirais. É vírus. É o mesmo vírus da faringite. A primeira coisa que eu pergunto quando o paciente entra, eu falo, você está com dor de garganta? O paciente deve olhar e achar que entrou na sala errada, né? Eu ver o olho, eu pergunto se ele está com dor de garganta. E aí é muito tranquilo. É uma virose, dura 20 a 30 dias, tá? Os sintomas, uma semana. Se você tratar, talvez até menos, mas o vírus está ali. Daí, uma orientação que eu costumo dar. Você pode trabalhar no mesmo dia, às vezes o paciente fica, né, será que eu posso trabalhar? O contato com os amigos fala, você vai tomar o mesmo cuidado que você tomaria se você estivesse gripado. Não falar próximo, evitar colocar as mãos nos olhos, não dividir, né, computador, dividir algum material de trabalho, e você vai conseguir trabalhar e não vai passar conjuntivite para ninguém. Né? O maior exemplo somos nós. Eu passo o dia todo, eu atendo 5, 10 casos de conjuntivite e não pego conjuntivite. Mas eu passo o dia lavando minhas mãos, não ponho minha mão nos olhos por decreto, e aí eu consigo driblar isso. Mas de mais importante é você tratar ou não a conjuntivite. Né? O tratamento da conjuntivite é paliativo, é a mesma coisa de tratamento para gripe. Eu vou dar um remédio para melhorar os sintomas, diminuir a secreção, diminuir a vermelhidão, né? Mas o vírus está ali. Então, o erro mais frequente, você trata, 4, 5 dias, o olho está branco, você acha que a conjuntivite foi embora, aí você para o colírio. Dia seguinte, 2 dias depois, ela volta, às vezes até mais forte. Por quê? O colírio ele inibiu a inflamação, é um anti-inflamatório. O vírus ganhou força. Né? Então, até hoje, a briga acadêmica, né? Eu não sei, um de vocês me falou que era paciente do professor Ricardo Uras. Isso. Até hoje, se o paciente for no Uras, é muito difícil ele passar corticoide. Por quê? Porque o pessoal, academicamente, defende o seguinte, tem que deixar o organismo combater. Eu sempre falo, é porque nenhum deles nunca teve uma conjuntivite daquelas do olho ficar aqui fora, porque tem conjuntivite e conjuntivite, a mesma coisa que tem gripe e gripe. Você tem gripe que você fica de cama, né? Então, aí você toma um corticoide, você melhora, você se sente bem. Então, eu deixo muito à vontade, usar ou não anti-inflamatório, mas o grande problema é você suspender o colírio antes do tempo. Esse colírio tem que ser retirado lentamente, 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, e se quiser, 1 vez ao dia por mais uma semana. Então, de 15 a 20 dias também o uso do colírio, por mais que o olho fique bom na primeira semana. Tá? E as outras conjuntivites, que felizmente são mais difíceis, mas hoje também é muito comum, que são as alérgicas, mudança de temperatura, poluição, pólen, você vai para o campo, vai passar o final de semana na casa do campo, na casa da praia, volta com o olho, aí entra o ácaro. Tá? É hoje a maior preocupação nossa. O pessoal se preocupa muito com carpete, com cortina, mas esquece do colchão e do travesseiro. É o principal foco na casa de ácaro. Né? Você trata tudo no escritório, na escola, mas quando você chega em casa e vai dormir, você põe o rosto ali
no maior foco de ácaro da casa, principalmente em residências de final de semana, que ficam muito tempo fechadas. E o ácaro é muito fácil, sol e você ter aquelas capas, né, anti-alergênicas. Você compra no shopping, aquilo ajuda muito. Mas o principal é o sol. Se você conseguir colocar no sol, travesseiro pelo menos, você evita muito as conjuntivites alérgicas, principalmente nas mudanças de estação. E, por último, as conjuntivites bacterianas, que aí é onde entram as clamídias, as conjuntivites crônicas, entra muito blefarite, que é aquela caspinha nos cílios, tá? Aí já são tratamentos crônicos, são pacientes que você vai tratar a vida toda, você não cura blefarite. É a mesma coisa de você querer curar uma pele oleosa, não vai curar, o paciente sempre vai ter pele oleosa, o que você pode é amenizar os sintomas. E o tratamento, muito simples, shampoo. A gente lava o rosto, lava as mãos, mas ninguém faz isso aqui, esfregar os cílios, né? Os cílios, eles têm uma produção contínua de lubrificante. E quando isso é em excesso, por causa das agressões, ele vai criando crostas. E ali se formam colônias de bactérias. Então, é uma bola de neve, né? Se você lavar, lembrar uma vez por semana, criar uma rotina, às vezes a gente trata uma semana, olha, você vai usar esse shampoo aqui durante um mês. Depois o paciente nunca mais usa o shampoozinho. Ali a 6 meses ele volta, que é nos cílios, ela culmina com o famoso tersol, o ordelo, que é um dos ductos dessas glândulas oleosas que fica infectado. Então, você tem uma infecção localizada, felizmente com bactéria normal aqui da própria flora. Uma pomada de antibiótico anti-inflamatório resolve muito bem. Tá? Pode, mas tem gente que tem problema com o Johnson's, tá? Existe um shampoo específico, chama-se Blefagel, é caro para danar, os pacientes reclamam muito, ele é francês, é shampoo para tirar maquiagem, entendeu? É demais, né? Você tem um shampoo para os cílios, mas chama-se Blefagel e tem um outro que chama-se Silclar, os dois são importados, não tem nenhum nacional. Mas o shampoo Johnson's faz muito bem. Você dilui ele um pouquinho na mão, né? E esfrega. Você cria o hábito. Às vezes, só em esfregar os cílios aqui na hora do banho, você já ajuda muito a mudar essa oleosidade. Passando um pouco para o olho vermelho mais sério, nós temos aí as duas únicas urgências em oftalmologia, fora os traumas, né? Que é o glaucoma agudo. O glaucoma agudo, você pode ficar cego em 24, 48 horas. Tá? Felizmente, na maioria das vezes, ele é unilateral. E hoje em dia a gente tem combatido muito fazendo prevenção. Eu tenho um paciente que aos 50 anos eu falo para ele, olha, o seu olho pode desenvolver glaucoma agudo. Claro que aí eu vou conversar meia hora com ele, senão ele vai passar o resto da vida dele achando que tem glaucoma, não. É conformacional, é o tamanho do olho. São pacientes geralmente hipermétropes. O olho hipermétrope ele é um olho menor, o olho míope ele é maior. E o glaucoma agudo ele é provocado por um defeito estrutural. Se você comparar o olho a um relógio, o vidro, seria a córnea, ele é próximo do mostrador. Tá? Então, você pega o olho normal seria isso, o olho propenso a ter glaucoma agudo ele é assim. E esse ângulo aqui, eu consigo diagnosticar na lâmpada de fenda, no exame normal de oftalmologia. Claro que a gente não sai dizendo para todo hipermétrope desnecessariamente. Existe aí uma relação com a idade. Quanto mais tempo, mais o cristalino, que é a famosa catarata, vai ficando maior. Então, empurra mais ainda essa câmara. E existem outras alterações que aí são específicas do glaucoma. O paciente chega às vezes e fala, olha, à noite eu sinto uma dor e vejo halo luminoso ao redor da luz. Cuidado que às vezes é o óculos que está errado, né? Mas geralmente o paciente fala, piora a minha visão no final do dia. Você vai ver aquele paciente está fazendo picos de pressão. Quando ele tem um glaucoma agudo, a pressão sobe e vai até 50. Tá? O paciente tem uma dor insuportável, ele não lembra nem do oftalmologista, ele vai no pronto-socorro, ele acha que está com um tumor na cabeça. Então, é muito difícil você ter um glaucoma agudo e não perceber ou passar batido. Mas o glaucoma subagudo é importante. E o mais importante, o grupo de risco, são os hipermétropes.
hipermétropse e acima de 60, porque aí o cristalino está empurrando mais ainda essa íris para frente. O olho tem um sistema de irrigação para as estruturas transparentes, que esse líquido é produzido atrás e ele passa pela pupila e vem aqui para o ângulo. O ângulo é o dreno do olho. E o glaucoma agudo nada mais é do que a oclusão desse dreno. E quanto mais oclui, mais o líquido se acumula aqui atrás e mais ele empurra a íris para frente. Então, é uma das poucas urgências em oftalmologia. Daí, você tomar cuidado para não confundir. Olha, meu olho está vermelho, está um pouco doloroso, estou vendo um pouco embaçado. Ah, não, é uma conjuntivite, amanhã eu vou no oftal. Não, você está tendo o início de um glaucoma agudo. O tratamento é simples, colírio, às vezes, felizmente, hoje você controla primeiro com colírio, medicação via oral, medicação intravenosa, laser, depois é que é cirúrgico. Então, quer dizer, para um paciente com glaucoma agudo chegar a uma cirurgia, ele precisa realmente ter demorado muito para cuidar, e às vezes aí tem que ser direto cirurgia. O laser não faz mais nada, o colírio não penetra mais no olho, porque o olho está com 60 de pressão, tá? E isso ocorre em 48 horas. Né? É o tempo de evolução de uma crise aguda de glaucoma. E a uveíte? A uveíte também não é muito difícil de você diferenciar, porque o olho fica com visão embaçada. Né? Então, a primeira coisa que você tem que perguntar, tem conjuntivite que embaça a visão, mas geralmente depois que ela começou, lá para o 5º, 6º, 7º dia, o paciente nota que embaçou porque acometeu a córnea. A uveíte não, você embaça no mesmo dia, às vezes embaça até antes de ficar vermelho. Tá? Então, o paciente olha e fala, nossa, minha visão, né, piorou muito desse olho. Não é conjuntivite, vai tratar. A principal causa no Brasil, o Brasil tem a maior casuística do mundo, é toxoplasmose, né? Muito comum em fezes de animais caseiros, principalmente o gato, e em verduras e carne de porco. Né? Então, às vezes você tem a toxoplasmose, né? As mulheres que engravidam geralmente fazem a toxologia e geralmente dá positivo, você fala, poxa, mas eu nunca tive nada. Não, você já nasceu, às vezes, transmitiu via, né, cordão umbilical, e você é positivo para a toxoplasmose. E onde é que fica esse bichinho? Ele fica dormindo num cisto, às vezes na retina. Tá? É um dos locais que ele se aloja, é lá no fundo do olho. E isso a gente detecta num exame também simples do consultório. Então, uma das coisas mais frequentes no consultório de reclamação é quando eu falo que eu vou dilatar o paciente. E eu dilato 99,9% dos meus pacientes. Por quê? Porque eu preciso ver a retina dele. Se eu vejo uma cicatriz lá no fundo, eu já oriento ele. Ele, às vezes, nem sabe que tem essa cicatriz, e eu falo, olha, você tem uma cicatriz aí, provavelmente você não vai ter problema nenhum, nunca, mas se um dia você acordar com o olho vermelho e a visão embaçada, é o cisto que eclodiu. E aí você tem uma reativação da toxoplasmose. Também, quanto mais rápido você tratar, melhor o resultado. Né? Geralmente, a relação de dano da toxoplasmose é o local da lesão. Tá? Quando é congênito, geralmente é no centro. Ninguém sabe explicar por quê, mas o cisto vai lá, o olho tem uma área, é uma das doenças que eu vou falar no final, que é a mácula. A mácula é o centro da visão. Vocês estão olhando aqui para mim, vocês estão olhando com a mácula. Que do meu lado já não é a mácula, mas onde você mira, né? Você está lendo um livro, você está lendo com a mácula. Por isso que é tão nobre. Ela não tem vaso, ela não tem nada. É a área mais nobre da retina. E é lá que o cisto resolve ficar, quando é na intraútero. E aí a criança já nasce com a lesão na mácula e aí a visão é muito ruim. Esse o paciente já sabe. Desde criança, um dos olhos já tem uma lesão macular, também, felizmente, geralmente unilateral, mas tem caso bilateral. Mas nos outros casos, não. São lesões periféricas. Depois que você trata a inflamação, não vai ter problema nenhum. Né? Alguma pergunta? A gente pode ficar. Geralmente, esses fatores ambientais. Né? Aí entra um pouco o ambiente, poluição, piscar pouco, que a lágrima é um reflexo do olho. Ele está reclamando que tem alguma coisa errada.
E você pisca, né, geralmente, por exemplo, quando cai espirra, né, algum líquido no olho. A primeira coisa, o olho começa a lacrimejar, né, abundantemente, que é para lavar, para tirar isso. Então, geralmente, é uma agressão. Não, é você tentar descobrir o que está provocando, né, no seu ambiente de trabalho ou em casa, né. Em casa, de novo, o mais comum, que o pessoal esquece muito, é a cama, o colchão e o travesseiro. O acro, ele provoca uma irritação crônica. Compressas frias, você melhora, porque você melhora a circulação, então você melhora o edema, você melhora, tá? Mas cronicamente, não. Ô, doutor. Como? Doutor, é o seguinte, quando tem a nacílios, aquela coceirinha lá, que dá muito, toda hora a gente fica esfregando aquilo lá, o médico, para mim, falou que isso não tem cura, não sei. Não, é a blefarite que eu acabei eu mencionei, que é essa oleosidade, é como... Toda hora eu estou fazendo aquele negocinho, secar a própria unha. Olha, são poucas as doenças, tanto oftalmológicas como nas outras áreas, que você tem cura. Isso é uma coisa que a gente, como paciente, quer, né? Não, eu quero resolver o problema, não. Primeiro, não tem cura. Nós vamos tratar e talvez amenizar, né? E é muito individual. Outra coisa outra frase, né, muito comum, um ditado que fala: uma aspirina não cura dor de cabeça de todo mundo. Tem paciente que tem essa coceirinha, eu passo o shampoo, não melhora, eu passo a pomada com antibiótico para esterilizar, não melhora, aí eu tenho que fazer um tratamento via oral. Você vai falar, poxa, eu vou tomar remédio, antibiótico via oral para tratar uma bactéria nos cílios? Vai. Aí melhora. Dali a 6 meses volta tudo de novo. É uma predisposição. Na segunda pergunta, eu tenho uma pessoa conhecida que ele não tem uma vista de um lado e a outra vista que está sobrecarregada desde o nascimento, né? Ele tem dificuldade para dirigir já à noite, que ele diz que tem catarata. Isso. E a catarata dele, ele diz que não dirige à noite porque a luz fica o arco-íris. Distorce. E ele não consegue. E ele queria fazer a operação. Ele foi ao médico, o médico está dizendo que não, é melhor não mexer. Ele está com 51 anos. Você acha que ele poderá fazer uma consulta coletiva, especialistas, alguma coisa disso? De novo, ele está com essa dificuldade aí, querendo fazer, e diz que não pode. Um dos maiores... meu pai era médico, mas era médico do interior. E ele falava: meu filho, você tem certeza que você quer fazer oftalmologia? Porque no dia que você cegar uma pessoa, você tem que mudar de cidade. Então, a coisa que a gente tem mais medo é olho único, né? O paciente chega, tem 2 olhos, você toma os cuidados, mas o olho único você fica com mais medo ainda. Você fica com mais medo. Então, o que acontece? Paciente com catarata, com 51 anos de idade, olho único, né? Olho único, tem que ter cautela na indicação. Aí você tem que sentar com o paciente e discutir. Hoje a cirurgia de catarata, eu vou entrar nesse tópico agora, que é um tópico muito interessante, é uma das cirurgias mais seguras em medicina, não é em oftalmologia, em medicina. Você vai conversar com os colegas cirurgiões, a laparoscopia não chega nem aos pés, comparado ao que evoluiu a cirurgia abdominal e a cirurgia oftalmológica. Cirurgia neurológica, a mesma coisa. A cirurgia de catarata, quando eu entrei na residência aqui na Santa Casa, em 92, ela demorava em torno de 40 a 50 minutos. O paciente tomava uma injeção no olho, quando não anestesia geral. Geralmente tomava o bloqueio, que a gente fala. Você bloqueava tudo isso aqui, a pálpebra ficava caída. Você demorava 50 minutos para operar, dava de 7 a 9 pontos, dependia do tamanho da incisão, né? Você abria quase 180 graus do olho. O paciente ficava internado uma noite, não podia se mexer, não podia baixar, daí vem aqueles cuidados que até hoje o pessoal fala. Hoje em dia, o paciente entra, ele é sedado, né? Aquela sedaçãozinha que você fica meio sonolento, eu pingo um colírio anestésico, abro uma incisão de 2 milímetros, a antiga era de 12, hoje são 2,5,
aspiro a catarata, aí é que vem o detalhe, né? Antigamente você tirava a catarata inteira do olho, ela era do tamanho de uma ervilha. Hoje em dia eu aspiro ela dentro do olho. E você põe a lente, tudo isso em 5 minutos. Então, uma cirurgia que durava 45 minutos, hoje dura 5. Não preciso falar na incidência de infecção, né? Se eu fiquei com o olho aberto 45 minutos, se eu fiquei com ele aberto 5 minutos. Se eu dei 7 pontos no olho, se eu não precisei dar ponto no olho. Quando eu tiro essa caneta, essa sonda que a gente usa, que o pessoal confunde muito com laser, né? Operou a catarata com laser. Não se opera a catarata com laser. A catarata é operada com uma sonda, parece uma caneta, é exatamente o tamanho de uma caneta. A gente trabalha com ela como se fosse uma caneta, que ela faz micropulsos e ela aspira, ela é como se fosse uma britadeirazinha que vai destruindo essa ervilha dentro do olho e vai aspirando ao mesmo tempo, né? Isso dura 5 minutos, o procedimento todo, para você fazer. Então, quer dizer, como é que eu vou falar para um paciente que tem 51 anos de idade, que já está com dificuldade para dirigir, que é o olho único dele, que ele tem que esperar, né? Por outro lado, eu tenho medo, né? Qualquer oftalmo que for tratar dele vai ter medo de operar. Mas eu não posso ficar prejudicando o dia a dia dele, porque aí é onde entra a subespecialidade. Esse paciente ele tem que ir num médico especialista em catarata. Médico que opera 50 cataratas num dia. Hoje em dia é muito comum. Lá no consultório, Marcelo senta às 8, 7 horas da manhã e vai embora às 7 horas da noite. Ele passa o dia todo só fazendo catarata, né? É uma coisa meio que automática, entendeu? Você teria lá procurar outro especialista para casar as informações, ver onde existe o risco, até onde o risco mais, se há necessidade. O risco é esse, é o risco de infecção, né? E o risco, claro, de qualquer cirurgia. Você está ali, você está operando, o principal é a infecção, que diminuiu por causa da incisão, do tempo de olho aberto, né? Mas o principal é isso. E para catarata comum, né, paciente que tem catarata nos 2 olhos, um olho pior do que o outro, era muito comum a gente falar no passado, vamos esperar a catarata amadurecer. Por 2 motivos você falava isso para o paciente. Porque a Santa Casa não tinha vaga suficiente para você operar. O SUS, até hoje, você tem mutirões de catarata porque o paciente não tem condições de operar no consultório, né? E o SUS acabava fazendo isso. Hoje em dia, não. Catarata no estado de São Paulo, hoje você não fica cego por catarata. Você talvez demore um pouco. E aí você falava para o paciente o seguinte, vamos esperar a catarata amadurecer. Por quê? Quando ela amadurecia, ela ficava mais solta dentro do olho. E como eu tirava ela inteira do olho, quanto mais solta, mais fácil. O problema é que ela fica mais solta e mais dura. E o método novo, eu não quero ela dura. Então, um paciente que tem 60, 70 anos de idade, tem uma catarata de 20% a 30% já de acometimento da visão, ele tem que operar, não tem por que ficar esperando essa catarata amadurecer. Vai dificultar, tá? Também não é uma coisa para você ir correndo para operar daqui a uma semana, mas, né, aquela coisa, o ano que vem eu vejo, não. Você está adiando um problema que tem que operar. Aí é onde você cura. Um dos poucos problemas que você cura, né? Você opera a catarata, acabou. Doutor. Pois não. Boa noite, Márcio. Agradeço a sua presença aqui. Sou muito amigo também do Dr. Mandia, faz muitos anos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a diabetes na retina, né? Que quando você vai fazer o exame, o Dr. Mandia fala que está com pressão alta pela retina. E a outra pergunta seria a respeito da operação para quem tem problema de enxergar de perto, né? Se existe realmente cura nessa operação, porque tem alguns em dúvida, né? Tem oftalmologista que promete sair normal, né? Então, essa é a minha dúvida. Só isso. Muito obrigado. Tá. Eu vou deixar o diabetes um pouquinho depois. Eu vou focar agora na parte de grau, porque já me perguntaram de cirurgia de miopia também. Você hoje opera miopia, qualquer que seja o grau, qualquer não, até 10, por exemplo. Você opera hipermetropia, até 4, 5, né? E você opera astigmatismo. Todos eles existe grau residual. Eu não gosto da palavra zerar. Você fala, vou zerar o seu grau, você não vai mais usar óculos. Não, talvez você não use mais óculos. A pessoa que usa óculos de 6 graus e fica com meio grau para ele não vai ser necessário o óculos, mas eu não vou falar para ele que ele vai ficar com 0. Quanto maior o grau, maior a chance de ter resíduo.
né? Meio grau, 0,75, 1. E hoje a gente consegue até prever. Eu falo para o paciente, olha, vai sobrar 1 de miopia. Poxa, Márcio, mas eu tenho 9. Vamos operar, tá? Mas eu tenho que informar. Então, são essas coisas muito matemáticas, em medicina isso não funciona muito bem, né? Mas zerar o grau, nunca mais vai usar óculos. Passou desses 3 problemas, você tem a presbiopia, a famosa vista cansada, né? Às vezes o paciente chega no consultório com 38, 40 anos de idade, falando, eu não quero mais usar óculos. Eu falei, não, você vai usar o óculos de perto. Não, mas eu não uso ainda. Eu sei, mas você vai usar. Os 40, 42, 45, todo mundo vai precisar do famoso óculos de descanso. E aqui é muito importante. Já tem cirurgia? Existem 4 técnicas sendo estudadas atualmente, 2 delas já estão quase sendo deixadas de lado, porque não funciona. Porque não é um defeito óptico, é um defeito muscular. A gente está falando do músculo da acomodação. O olho ele foi feito para enxergar até os 30, 35 anos, né? Que é quando morria o homem das cavernas lá. Aí ele precisou melhorar a visão de perto, né? Começou a fazer atividade manual. Aí ele desenvolveu esse mecanismo. Só que esse mecanismo só dura 35 anos, 40 anos. Tem paciente que vai até os 50 e não precisa do óculos de perto? Tem. Tem paciente com 35, se eu não der o óculos para ele, ele vai ficar com dor de cabeça e não vai conseguir trabalhar? Também tem. Então, não adianta o grau de perto. Existem 2 coisas que a gente faz. Monovisão, que é você colocar lente de contato só em um olho para perto. Às vezes o paciente chega aos 40, 45 e não quer usar o óculos, né? E também está com dificuldade, vai ler um cardápio no restaurante e não lê mais. Os 2 extremos são os piores, né? Quando você acorda logo cedo, porque o olho está preguiçoso, e no final do dia, porque ele está cansado. Aí você faz monovisão com lente de contato. Inclusive, as 2 técnicas atualmente em andamento de protocolo, elas se baseiam nesse método, chamado monovisão. Então, se o paciente quiser até discutir cirurgia comigo, eu discuto, mas antes eu obrigo ele a fazer a monovisão com a lente, porque se ele falar, não, eu não consigo esse método, fiquei muito confuso, eu falo, então esquece a cirurgia, porque a cirurgia se baseia nisso, você deixar um olho bom para perto e um olho bom para longe. Por incrível que pareça, funciona, que é uma maravilha. A gente, propositalmente, quando vai operar a catarata do paciente, você tem um cálculo que você faz para implantar a lente. A catarata ela é uma lente que tem dentro do olho de aproximadamente 20 graus. Então, há 30 anos atrás, quando o paciente operava a catarata, ele tirava a catarata e colocava aquele óculos, né, fundo de garrafa, né, de 15, 20 graus, convertendo de dentro para fora, acabava indo para 15 graus. Hoje em dia, propositalmente, a gente deixa o paciente um olho tendendo a 0, meio grau, 0, e o outro com menos 1,5, que é o grau de perto. Então, eu deixo ele naturalmente com um olho bom para perto e com um olho bom para longe. Pode ser que ele peça, olha, ficou ótimo, estou lendo sem óculos, estou enxergando a televisão sem óculos, mas às vezes eu sinto falta, aí eu dou um óculos complementar. Daí uma outra questão que o paciente pergunta muito, eu vou operar a catarata e não vou mais usar óculos? Depende, né? A maioria precisa de um óculos complementar. E na visão de perto, também na cirurgia de catarata, hoje já se fala muito na lente multifocal. E aí surge um problema nessas lentes, a média visão. Então, se você usa o computador, você vai precisar ter um óculos para o computador, por incrível que pareça. Você vai conseguir ler aqui e ler lá no final da sala. Mas, quando você olha para o computador, é muito comum pessoas que usam muito computador ou partitura, né? Geralmente a partitura ela fica um pouco afastada mesmo. Esses pacientes precisam do óculos. Por mais que eles coloquem a lente multifocal, eles vão ter uma dificuldade na média distância, tá? Mas a cirurgia de perto, essa ainda estamos devendo. Doutor Badaró perguntando. Eu comecei com meio grau e hoje atualmente 4. Afinal de contas, vai até quanto isso? Vai cessar? Vai parar ou não? E a outra cirurgia. Todos os casos é possível cirurgia para evitar o óculos, para abolir o óculos? No seu caso, você vai tirar metade. Você vai tirar o grau de longe. Esse grau que você está usando para me ver, que você até pouco tempo atrás não precisava e ele começou a subir muito rápido, é hipermetropia, né? O paciente que é hipermétrope, ele é hipermétrope desde criancinha. Todos nós nascemos hipermétropes. A gente zera e uns ficam míope, e uns continuam hipermétropes. Só que o olho foca,
Quem tem 1 grau de hipermetropia, o olho vai lá e foca. Ele foca 3 para perto, por que ele não vai focar 1 para longe? Só que quando você começa a precisar do óculos de perto, aí o olho começa a ficar preguiçoso. Aí você começa a ajudar para perto. Provavelmente você começou a usar o óculos só para perto e foi piorando, e em 4, 5 anos você estava precisando de óculos para longe, para perto, para tudo. Isso é o hipermétrope. O míope não, ele já é míope desde 10 anos de idade, se ele tirar o óculos ele não enxerga. O hipermétrope enxerga, mas o grau está lá. A gente sabe quanto é. Então, se dilatar a sua pupila, fizer um exame com a pupila dilatada, eu sei qual é o seu grau máximo. Você pode estar usando 4 hoje, mas às vezes eu dilato a sua pupila, você vai a 7. Você vai falar, então por que não me dá um óculos de 7? Porque não precisa. Você está pedindo só 4, eu só te dou 4. E o de perto, digamos que você, no máximo, para longe, seja 4. O de perto vai 5, que é mais 1, né? É 4 mais 1, 4 mais 1,5, 4 mais 2, 4 mais 2,5, 4 mais 3. Então, você vai chegar no máximo para perto a 7. E você pode operar o de longe. Você vai operar o 4 de longe, você opera. Então, você subtrai. Seu óculos de perto, ao invés de 5, 5,5, que deve estar hoje isso, ele vai voltar para 1,5. Você tirou 4, então você vai usar aquele óculos da ponta do nariz de 1,5. Tá? De novo, qualquer grau é possível cirurgia, desde que a gente faça os exames e veja as condições da córnea. E a quantidade, por exemplo, o hipermétrope, até 4, 5 graus, são ótimos os resultados. Todos os casos é possível cirurgia para abolir o óculos? Então, depende, existem algumas exceções que são alterações da córnea. A gente faz um exame, que é a topografia da córnea, como se fosse uma foto aérea de uma montanha. Alguns pacientes, essa foto é irregular. O paciente tem uma fragilidade na córnea. A cirurgia ela consiste em eu altero a superfície da córnea. É como se eu lixasse a córnea. Então, eu vou mexer na espessura dela. Se você tem alguma área com essa espessura frágil, a gente prefere não mexer. Às vezes, você até poderia operar, mas se gerar dúvida nesse exame topográfico, né, que é uma doença chamada ceratocone, não sei se vocês já ouviram falar, mas ceratocone é uma córnea que vai afinando e vai ficando pontuda, né? E é uma contraindicação absoluta. E muita gente tem isso, está lá, se você não mexer, não vai acontecer nada. Mas se você fizer a cirurgia e diminuir a espessura da córnea, aí ela aparece. É a única contraindicação clássica, assim. Você olha para o exame do paciente e fala, olha, você não pode operar. Não, mas eu só tenho 2 de miopia. Não, mas você não pode. Sua córnea não permite. Qualquer que seja o grau. Outro detalhe, qual é o melhor para se usar, óculos ou lente? Tanto faz. Aí vai do gosto de cada um. O que a gente recomenda... Tem indicação a lente? Tem, né, várias. Se o paciente trabalha em ambiente muito poluído, muito pó, né, mas se ele tomar os devidos cuidados, hoje as lentes evoluíram também de uma forma tão fantástica que hoje você tem lente de um dia. Né? O paciente fala, poxa... Não, me mandaram um e-mail aqui, mas não consigo ler. Qual o tamanho? Aqui também colocaram para testar, viu? É menor que a letra de bula. Esse aqui é o nome da corretora. Tá. Eu não sei nem quando eu espero. Marca uma consulta. Já fazemos a consulta que nós vamos pagar a consulta. Pode marcar a consulta. Eu cheguei o nome da corretora e você está assistindo pela internet. Tá, é a Rosângela, ela está perguntando sobre maquiagem, né? Aí entra aquelas inflamações da pálpebra. Você tem que tomar cuidado de limpar. Se você já não usa maquiagem, já é importante. Se usa maquiagem, então mais ainda. E tomar muito cuidado com a alergia, né? Maquiagem tem... as mulheres, elas costumam, né, falar que quanto mais cara, menos problema provoca. E deve ter alguma verdade nisso. Também não precisa ser sempre cara a maquiagem para funcionar. Mas o mais importante é a limpeza. E é muito comum, nesses locais onde vende a maquiagem, eles terem um blefagel. O blefagel ele já vem com um kitzinho dentro de um sachê estéreo. Você já tira, já vem aquela esponjinha com o sabonete, o shampoozinho já diluído. Então, é muito prático. Você abre aquilo, esfrega ali nos cílios e resolve.
Ela me pede aqui um especialista em córnea gutata na região Jundiaí. Especificamente córnea gutata eu não sei, mas qualquer especialista em córnea, ele vai saber lidar com a córnea gutata. A córnea gutata, inclusive, é uma das contraindicações que eu acabei de falar aqui, né, de alteração de córnea, que não pode fazer a cirurgia. Tá certo? Sim, é uma alteração da superfície da córnea. Doutor, deixa eu te explicar rapidamente. Eu tenho 76 anos e há 2 semanas atrás eu fiz uma cirurgia de glaucoma e de catarata. Muito bem, eu estou na fase pós-operatória. Pós-operatória. Muito bem, agora eu estou colocando um colírio que chama Vigadexa. Ok. Eu não sei qual é a função desse Vigadex. Ele é antibiótico, esse é o mais novo antibiótico e anti-inflamatório que nós temos. Estou colocando de 4 em 5 horas, 4 horas, 5 horas. Isso, e Muito vai bem. regredir. Muito bem. O que eu pergunto é o seguinte: o meu médico recomendou também para que eu faça o seguinte, 2, 3 vezes por dia. Eu olhe para baixo e faça Uma massagem. uma massagem aqui. Qual é a função disso? A cirurgia de glaucoma, sobre isso aí a gente vai falar agora umas 2 horas, tá certo? Não, estou brincando. É que é a minha área. A cirurgia de glaucoma é uma das cirurgias mais complicadas que existe. Por quê? Porque ela é uma cirurgia antifisiológica, antinatural. O olho não gosta. Ele está entendendo aí que o olho do senhor está vazando. Que a cirurgia de glaucoma é uma fístula. Eu crio um vazamento no olho, né? Para escoar aquele líquido, né? Aí é o glaucoma crônico, não é aquele glaucoma agudo. Então, é natural. Você faz a cirurgia do glaucoma. A cirurgia do glaucoma, por outro lado, há 20 anos que ela não muda. Diferente da de catarata, que evoluiu absurdamente, né? A de cirurgia de glaucoma é a mesma descrita em 1964. Tá? É uma fístula. Eu vou criar um vazamento no olho do senhor. Qual que é a dificuldade? Que esse vazamento não seja pouco, senão não vai adiantar. De quê? Do líquido do olho. Do líquido. Tá? Antes de operar, provavelmente o senhor usava colírios para diminuir esse líquido, diminuir a produção desse líquido. Isso. Né? E aproveita-se a cirurgia de catarata e você vai lá e faz, no mesma incisão, o dreno. O grande problema é esse: no pós-operatório, o olho vai tentar fechar, ele vai tentar cicatrizar. Então, um dos poucos avanços da cirurgia de glaucoma é também uma dessas coisas da medicina que eu vou voltar a falar na retina, mas é uma droga usada em oncologia que você usa para evitar a cicatrização. É uma droga que evita a multiplicação do tecido cicatricial. Então, eu deverei usar isso? Não, a massagem provavelmente foi usado, mas a massagem, para que é? Para você manter a fístula. Quando você faz isso aqui, você está fazendo ela funcionar, esse canal que foi construído artificial. Tá? Então, a massagem é importantíssima. E, geralmente, o senhor falou que está com 1 semana, geralmente com 15 dias, 1 mês, você já tem aí a cicatrização, né, final, e aí já dá para a gente dizer para o paciente: olha, a sua cirurgia de glaucoma está funcionando como eu gostaria, ou a gente pode até voltar a usar colírio. É uma coisa muito comum o paciente perguntar: eu tenho glaucoma, uso 2 colírios, mas eu não quero mais usar colírio, eu quero operar porque um amigo meu operou de glaucoma. Não. Se eu consigo controlar a pressão do paciente com colírio, eu não vou submeter ele a um risco cirúrgico desnecessário. Agora, se ele vai operar a catarata, não. Aí eu já sou o primeiro a indicar a cirurgia junto com a da catarata. Eu fui operado somente da vista direita. A vista esquerda eu também tenho, mas não é tão grave, certo? Eu pingo Alfagan, Xalacon, Azopt, não sei mais o que. São os 3 que existem. O senhor pinga... O Xalacon são 2 drogas. Então, o senhor pinga no olho esquerdo 4 medicamentos para pressão, que são os 4 que existem no mundo todo. Por isso que foi indicado a cirurgia no olho direito. Já que o senhor ia operar a catarata... A minha primeira pergunta é o seguinte: uma vez passado o prazo, a minha parte de miopia ou hipermetropia, não sei o que mais, enfim, que me levava a usar óculos, estará resolvida essa parte ou não tem nada a ver o glaucoma e o catarata com... Não. Quando você opera a catarata, tenta-se deixar o mínimo de grau possível. É aquilo que eu expliquei, de você deixar um olho talvez
quase perfeito para longe, um olho um pouquinho melhor para perto. Sim. Isso é uma tentativa. Mas é difícil você falar para um paciente, o senhor não vai usar óculos depois da cirurgia de catarata. Não, isso não existe. Eu prefiro falar para o paciente que ele vai usar e ele chegar para mim e falar, não estou precisando. Aí é muito melhor do que prometer. E, às vezes, o paciente tem meio grau residual e, para ele dirigir à noite, ele sente falta. Tem gente que fica com 1 grau e meio e chega para mim e fala, olha, foi a melhor cirurgia da minha vida, eu não estou precisando de óculos para nada. Eu falo, mas 1 grau de miopia, a senhora não está sentindo falta? De jeito nenhum. Para o meu dia a dia ali, eu não ponho óculos de jeito nenhum. E a última pergunta, qual é o espaço de tempo médio entre a operação e o término de toda a parte de remédios e tudo mais que tem que fazer? Quantos meses poderá levar isso? 1 mês. A média é 1 mês. Nas cirurgias de glaucoma, às vezes você estende um pouco mais, porque se essa cirurgia começar a precisar intervenção, você tira ponto, existem várias coisas que você pode fazer para tentar manter essa cirurgia funcionando nesses primeiros 30 dias. Sim. E aí esse uso de colírio se estende um pouco mais, mas a cirurgia de catarata convencional, 1 mês. E esses colírios que tem aí no mercado de tears, não sei o quê, fresh tears, coisas desse tipo, eles são benéficos para a vista ou podem irritar a vista? São ótimos. É aquela indicação que eu falei no começo de você ter, né, independente da necessidade, você sempre ter em mãos um colírio umidificante, devido às condições. Esse colírio é para colocar sempre ou após a lavagem do olho? Sempre, a hora que quiser. Pode ser antes, pode ser depois, 2 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. As lágrimas artificiais não fazem mal nenhum. É diferente a lágrima artificial, Fresh Tears, Opti Tears, existem vários. Por exemplo, do Moura Brasil, do Claril, do Visual, são aqueles colírios para olho vermelho. Isso é um pouco diferente. Aqueles colírios, não. Aquele colírio, você vai para uma reunião e o olho está muito vermelho, você pinga. Uma gotinha... Mas o meio ambiente, vamos dizer, a parte da poluição. Isso, aí são as lubrificantes. Você usa o lubrificante para lavar o olho, para trocar, para limpar um pouco. Ok. Pode usar à vontade. Tá bem, obrigado. Doutor Márcio, o senhor disse agora há pouco que a catarata é fácil, né? Eu estive observando, se nos consultórios os aparelhos são de ultra geração, ou são os mesmos do passado em cada consultório para ser operado no consultório? Como a gente tem confiança de que o aparelho é bom e o cidadão também que seja bom? Como é que a gente faz a classificação? É uma orientação, simplesmente, isso não tem problema nenhum. Isso aqui, se fosse nos Estados Unidos, era muito mais fácil. Eu mostrava para o senhor aqui um catálogo que ia falar assim, cirurgia de catarata com médico generalista, $2.000. Cirurgia de catarata com médico especialista em catarata, $4.000. Cirurgia de catarata com médico doutorado em... Lá eles são muito diretos, eles falam, olha, ele só faz catarata, por isso que ele cobra mais caro e o equipamento dele é top. Ele não, ele está numa cidade pequena, o equipamento dele é de 2ª geração, lá é muito mais direto essa coisa do dinheiro e da especialidade. Aqui no Brasil, a gente cria... Não é que está se criando isso, mas hoje em dia é inadmissível você operar a catarata com qualquer oftalmologista. Você tem que ir no oftalmologista. O senhor é especialista em catarata? Sou. Então, tá bom. Aí vai a questão da confiança. Porque se ele é especialista em catarata, ele vai estar com o melhor equipamento. Isso é automático. O resultado seria melhor fazer no hospital ou não? É o mesmo. É o mesmo. A máquina ela é do tamanho disso aqui. É uma máquina portátil, não é portátil. Sim, elas só mudam de geração. Hoje nós estamos na 4ª ou 5ª geração desses aparelhos. O nome do aparelho chama-se facoemulsificador. É um aparelho que ele provoca uma vibração, 20.000 vibrações, e vai minando a catarata. E ele evoluiu muito. Esse aparelho, no começo, teve os seus problemas, mas hoje é inadmissível. Hoje você... Não, é caro. É um aparelho hoje aí na sua centena de $1.000, com certeza, né? Porque tem 2 ou 3 fabricantes. Então, eles sabem que só tem eles e
né? É uma tecnologia que não adianta, você não pode abrir mão dela de jeito nenhum. A mesma coisa para cirurgias de retina. Cirurgia de retina é uma das cirurgias que, depois da de catarata, é uma das que mais evoluíram. Uma colega de vocês me falou no começo que teve um descolamento de retina e que ficou quase 100%. Eu falei, olha, graças a Deus, porque a maioria dos descolamentos de retina, o resultado é muito reservado. A primeira coisa que eu posso falar para o paciente, eu não sei qual que vai ser o seu percentual de visão. Se você fica com quase 100%, é maravilhoso. Por quê? Por causa dos equipamentos. Antigamente, uma cirurgia de retina, só para ilustrar, a retina é como se descolasse o papel de parede aqui, né? E a cirurgia era o seguinte, era empurrar a parede para o papel. Ao invés de a gente empurrar o papel para a parede, não. Se apertava o olho, ele ficava parecendo uma azeitona. E com os equipamentos hoje, você já, na maioria dos casos, você ainda pode fazer esse método de empurrar a parede, mas hoje você já libera o líquido que tem dentro do olho, que é uma gelatina, e empurra esse papel de volta. Então, é claro que é muito mais fisiológico, é muito mais natural você botar o papel de volta do que trazer a parede. O doutor Marcelo opera nessas máquinas modernas? Sim, o Marcelo, a especialidade dele é Essas máquinas de última geração? Sim. Boa noite, doutor Márcio. Meu nome é Delmira. Boa noite. Eu tenho uma situação assim que eu já passei por alguns médicos, mas eu nunca obtive uma resposta, né? Eu sempre fui míope desde menina, Tá. e chegou ao máximo 4 graus de miopia, aí diminuiu. Houve uma época, então, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi fazer cirurgia de miopia, dado o sucesso de várias pessoas próximas a mim. E eu sempre gostei muito de óculos escuros, e eu nunca podia comprar à vontade, porque eu ia ter que fazer... miopia. E também queria ficar sem óculos, né? Você viu que eu estou de óculos, né? Então, aí, em 2000 foi que eu operei, e o último retoque que eu fiz foi em setembro de 2000. Tá. Né? Quando foi em abril de 2001, eu resolvi fazer pálpebra. Fiz a pálpebra, aí ficaram os pontos. Quando eu tirei os pontos, no meu dia a dia eu percebi que eu não estava enxergando desse olho. O que eu enxergava de manhã, à noite eu já não enxergava mais. Aí eu fui no médico que me operou. Eu não sei se é o mesmo Marcelo que o senhor está falando. Meu médico era o doutor Marcelo. E então eu estive lá e ele ficou assim assustado. Ele falou, não sabia o que tinha acontecido. E eu estava perdida, eu estava completamente entrando em depressão por causa disso. Tá. Né? A minha avó era cega. A minha avó tinha problema retinite pigmentar, né? Isso. Então, mas ninguém da família teve. O mesmo problema. Mas, de qualquer forma, essa informação eu só tenho agora. Então, durante algum tempo, eu remoí isso, né? E, então, eu sei que ele falou, mandou voltar depois de 4 meses. E eu fiquei perdida. E eu não fui lá. Eu fui procurar um outro médico, eu queria que alguém me desse alguma palavra, alguma coisa. Olha, tem jeito, não tem jeito, não sei o que aconteceu, porque não sei o que aconteceu é uma coisa meio estranha para mim, né? E eu sei que eu fui procurar um outro médico, que é da minha tia, filha dessa minha avó, e essa minha tia tem problema de mácula. Então, ela sempre teve bons oftalmologistas, e ela me indicou na clínica do Dr. Tadeu Civintal, que é o médico que acompanha há muitos anos. E eu sei que resposta eu não tive nenhuma, só sei que eu ganhei hipermetropia. Eu estou com 3 graus e pouco neste olho de hipermetropia, eu estou com miopia, eu tenho astigmatismo e presbiopia. Então, não tem mais, quer dizer, né? Tem... agora eu... Olha, é difícil de falar sem ver os dados. O que você já fez laser? Em 2000 foi com laser ou foi com bisturi? Laser. Porque uma das complicações, e a gente vê isso até hoje, né? E daí, mais uma vez, nada em medicina é eterno, né? Tudo que a gente está fazendo hoje, daqui a 2 anos, eu posso falar, meu Deus do céu,
Uma delas era a cirurgia de miopia. Você fazia cortes na córnea. Isso. Era com diamante, não é? E imagina, o paciente tem 4 graus, faz 6 cortes. O paciente tem 8 graus, faz 9, 10 cortes. E era uma loucura. O que acontecia? Às vezes hipercorrigia. O paciente tinha 8 de miopia, 6 de miopia. Dali a 2, 3 anos ele aparecia. Mais 1, mais 2, mais 3. E aí é difícil você, né, depois. E hoje em dia a cirurgia laser não tem nada a ver com a técnica do corte. É interessante essa história do corte, porque ela surgiu porque acho que um piloto da Força Aérea, alguma coisa, ele teve um acidente e fez o corte na córnea. Ele tinha miopia e não tinha mais miopia. E começou daí essa brincadeira. A mesma coisa a cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata, o médico que implantou a lente, que desenvolveu a ideia de se colocar uma lente dentro do olho, ele foi banido da oftalmologia na Inglaterra, quando ele falou isso a primeira vez. Ele foi expulso da Sociedade Oftalmológica. Hoje ele é Sir. Ele foi dado o título de Sir pela Rainha da Inglaterra. Mas ele falou isso em 1945, 1950. Os pilotos de avião da RAF, da Força Aérea Britânica, que tinham estilhaços de plástico da cápsula do avião dentro do olho, ele observava que não desenvolvia nenhuma reação. Ele falou, bom, se esse pedaço de plástico está aí e não está dando nenhuma reação, a gente pode fazer uma lente e colocar dentro do olho. Imagina, quase chegaram a expulsá-lo. Depois, em 1960, quando começaram os primeiros trabalhos e falaram, olha, ele tinha razão. Aí foram lá e deram o título de Sir a ele. Valeu a pena, né? 15 anos, mas um dia reconheceram. Então, é difícil você falar para o paciente, você não vai ter mais nada, você... Agora, é realmente uma questão de grau residual. Vou te dar só um exemplo. A lente que tem dentro do olho, o seu cristalino, ele é uma lente que tem 20 graus. Se você, por um acaso, sua glicemia for a 200, ela muda o seu grau. Só um exemplo, não estou dizendo que você está diabética ou que é diabética, mas só para você entender como é frágil essa questão de você, mas eu não quero mais ter grau, mas eu estou com miopia num olho, astigmatismo no outro. Se você mudar a glicemia sua, todos nós acordamos menos míopes, vamos dormir mais míopes, tá? Por causa dessas hidratações dentro do olho. A córnea nossa tem 11 graus, o cristalino tem 20, só aí nós estamos falando de 30 graus aqui, susceptíveis à hidratação, né? A mudanças nos hormônios, tá? Então, eu partiria para investigar isso, se não está havendo nenhum distúrbio que está te provocando miopia cristaliniana. Não é o seu olho que está crescendo mais, não, é o cristalino que está descompensando um pouco. Paciente com 60 anos que começa a ficar míope, é muito fácil, a gente fala para ele, sua catarata começou a crescer. Mas como? Eu estou enxergando bem? Não, tá, você está enxergando bem, mas você tinha 1 de miopia, está com 3, por que seu grau mudou de 1 para 3? Porque o cristalino mudou, ele entumeceu. Primeiro ele entumece, depois ele opacifica. Então, teria que realmente dar uma olhada. Não é uma coisa para vocês ficar preocupados, não tem nada a ver com a retina. A ressonância do globo ocular, porque o cirurgião plástico disse, olha, eu não fiz nada. Não aconteceu não, com relação à plástica, não tem nada. Você mexeu na pálpebra, isso aí não... mas não tem relação com a cirurgia, pode ter certeza, com a de miopia. Quer dizer, eu fiquei de setembro de 2000 até abril enxergando bem. Mas com certeza não tem relação com a cirurgia de pálpebra. Todos me falaram isso, todos os médicos que eu procurei, mas alguma coisa não tem realmente. Então, eu devo procurar um oftalmologista especializado em... Olha, pode ser um especializado em cirurgia. Se ele opera, ele já deve ter algum de refrativa, cirurgia refrativa. Tá? Doutor, meu nome é Jairo, gostaria de saber se eu poderia me tirar 2 dúvidas, para esclarecer. Com referência a glaucoma, que eu considero aí um dos pontos mais... que a gente tem que ter cuidado, né? Quais os cuidados preventivos para que não se chegue ao glaucoma? O que a pessoa deve fazer periodicamente ou deve evitar para não chegar a um glaucoma? E uma segunda coisa, com referência a alimentos. Tem algum alimento que possui alguma vitamina que é bom para a vista? A que se comenta de outras coisas. Inclusive, se dizia muito que comer cenoura ajuda a visão, né? Mesmo porque eu também nunca vi coelho de óculos. Mas existe mesmo isso? Olha, com relação à primeira pergunta...
com relação, desculpe, do glaucoma. Com relação ao glaucoma, o glaucoma é muito simples, né? Você indo ao oftalmologista já é suficiente. Mas o meu oftalmo às vezes não mede a pressão, o meu oftalmo não vê, não. Eu não sei quando que você vai ter glaucoma. Se eu soubesse, seria ótimo. Eu falar, olha, você vai ter glaucoma em 2010, volta só em 2010. Não. O mais importante é eu ter uma rotina sua. Às vezes eu tenho um paciente que vai no meu consultório há 10 anos, e aí uma das visitas eu não verifico a pressão dele. Mas você não vai ver a pressão hoje? Está tudo bem? Tá. Porque eu já sei 10 anos a sua pressão e o seu nervo óptico, que eu sempre olho, está sadio. Tá? Claro que já é quase que automático, a partir dos 40 é quase que obrigatório você medir a pressão, mas às vezes você não vê só a pressão, você vê o fundo do olho, daí que vem a chateação de dilatar a pupila, que a maioria não gosta. Mas eu nunca dilatei a pupila. Não, um dia você tem que dilatar, porque aí entra as questões de retina. Tá? A gente até consegue ver o fundo de olho sem dilatar, mas eu vejo parcialmente, eu vejo as duas áreas principais, eu vejo a mácula e o nervo, que aí é relacionado a glaucoma. Mas o mais importante é você ter uma rotina. Tá? Você pode vir hoje comigo, você não tem glaucoma. Daqui a 5 anos, você vai num outro colega, ele fala, olha, eu acho que você está com começo de glaucoma. Você fala, então eu vou voltar lá no Márcio, que ele tem meu histórico de 5 anos atrás. Aí eu comparo. Glaucoma é uma doença lenta e silenciosa, com exceção do glaucoma agudo, né? Que aí já é o outro oposto. Mas o glaucoma simples, o crônico simples, ele é lento, tá? E muito fácil, entre aspas, de tratar. Uma vez eu detectando o glaucoma, tem um colírio, eu junto esse colírio com mais outro, eu junto com o terceiro, eu junto com 4, que é o caso dele. Então, você tem 4 drogas específicas para glaucoma. Fora isso, você ainda tem laser e você ainda tem cirurgia. Então, são aí etapas que você segue. Mas o mais importante é você ter uma rotina oftalmológica, tá? Não precisa ficar neurótico, meu avô tinha glaucoma, meu pai tinha glaucoma. A hereditariedade do glaucoma ela é muito solta, existe uma certa hereditariedade, o contrário é verdadeiro. Se eu estou suspeitando que você tem uma pressão, né, suspeita, eu até brinco com o paciente, eu adoro quando o paciente chega na minha clínica e fala, olha, eu tenho suspeita de glaucoma. Eu falo, então é ótimo, é sinal de que você não tem, ou se tem, é tão inicial que os colegas estão com dificuldade de detectar. Eu vou ter a mesma dificuldade. Se for, nós vamos ter a vida toda para tratar. O paciente que fica cego por glaucoma é aquele paciente que nunca foi no oftalmologista, que nunca tratou, que não pinga o colírio, né? Ele não tem uma... E, por incrível que pareça, hoje, com toda a tecnologia que nós temos, eu tenho pacientes que não tratam, que não pingam o colírio direito, né? E aí eu chego, eu dou aquela, né, orientar, volta, uma semana depois a pressão está ótima. Outra preocupação muito comum, o grau de pressão. Hoje em dia a gente individualiza, porque muita gente com 14 teve glaucoma e muita gente com 25, eu estou pondo esses números porque o número mágico que a maioria da população conhece era o 20, 22. Então o paciente ia no consultório e queria saber qual era a pressão dele, qual é a minha pressão. Aí eu falava 22, ele ficava uma semana sem dormir. Poxa, mas está muito alta, tá? Não, calma, eu tenho um paciente com 25, 24 que não tem glaucoma. Eu tenho um paciente com 12, 14 que tem glaucoma severo. Então, hoje em dia, a gente individualiza muito a pressão-alvo do paciente. E é uma doença assimétrica. Então, se você chega no meu consultório, está com 12 num olho e 18 no outro, para mim é muito mais grave do que um paciente com 22 nos 2 olhos. Você tem uma assimetria muito grande, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Então, hoje, com os equipamentos que a gente tem, com consultas periódicas, é muito fácil de você detectar e tratar glaucoma, tá? A segunda questão era com respeito às vitaminas. Aí eu vou entrar, não esqueci da sua pergunta lá da retina, do diabetes, tá? Que é uma das últimas áreas aí para a gente tratar, que é a retinopatia diabética, né? Muito comum também a gente ouvir falar, o paciente ficou cego pelo diabetes, né, ou pelo glaucoma. São as duas cegueiras irreversíveis. Causa de cegueira irreversível, as duas maiores são glaucoma e retinopatia diabética. Tá? Perdeu. O diabetes controlado, você não vai ter problema nunca. Tá? Paciente que é diabético, tipo 2, está controlado, eu sempre brinco com ele, eu falo, olha, você vem aqui só para eu ter certeza que você está bem, mas se você me prometer que você vai controlar o seu diabetes muito bem, você não vai ter consequências. A consequência do olho diabético, ela é
referente a uma evolução clínica. O paciente fica com taxas elevadas, não trata, não vai no médico, e aí um dia chega a conta no olho. Tem tratamento? Tem. Né? Felizmente é igual ao glaucoma, é uma doença que vai aos pouquinhos tomando conta da retina. Então, você hoje tem cirurgia, você tem laser, você tem tratamentos com drogas que você injeta dentro do olho. Então, quer dizer, também, claro que o ideal é você não esperar chegar para poder, né, se preocupar. Você tem que se preocupar com o seu diabetes sistêmico. Esse é o principal recado para a retinopatia diabética. E as vitaminas entram no outro problema da retina, que é a degeneração macular, relacionada à idade, degeneração macular senil, que é aquela da visão central. Essa, até 4, 5 anos atrás, você diagnosticava e falava para o paciente, não tem nada para fazer. Hoje em dia, você tem uma droga também, igual aquela droga que eu mencionei de glaucoma, é uma droga que foi desenvolvida para oncologia. E é uma droga que você injeta no olho e ela enxuga esses vasos que se formam na mácula. Fantástico, era uma coisa que, sabe, surgiu e hoje né, a não ser o susto que você dá no paciente quando você fala para ele, olha, nós vamos dar uma injeção no seu olho. Fora isso... A pigmentação amarela está no olho ou não? Existem alguns tipos, mas o principal da degeneração macular é a degeneração macular que está em atividade, que tem a cicatricial, que é uma cicatriz. Você tem a cicatriz e não adianta a gente fazer muita coisa. Isso você detecta com aqueles exames de contraste que você faz. E aí é muito fácil. Tem vazamento, tem atividade vascular, você faz o tratamento, seja com laser, seja com drogas injetáveis ou até com cirurgia. Existem cirurgias para você limpar essa região. Tá? Mas também é outra área que evoluiu nos últimos 10 anos absurdamente. Coisa que eu vi na residência, que eu mandava o paciente embora porque não tinha o que fazer, hoje, com certeza, mudou totalmente o prognóstico na degeneração macular. Mas ainda é uma coisa muito frequente, relacionada à idade, relacionada à alimentação. Entra aí a discussão das vitaminas. Eu não sou especialista em retina, então eu prefiro falar para o paciente, olha, eu não estou aqui para defender nem para ser contra. Vitamina é uma coisa que até hoje, em qualquer congresso, tem discussão, se precisa, se não precisa, se é preventivo ou se não é. O que eu geralmente defendo é uma boa alimentação, como qualquer outra doença do organismo. Se você tomar cuidado com a boa alimentação, com vitaminas, etc., vai fazer bem lá na frente. Isso, com certeza, é preventivo. Agora, daí a você tomar vitamina A, B, C, D, E, principalmente essas principais, aí é muito pontual. Aí tem que ver o histórico familiar, tem que ver... Tá? Boa noite. Meu nome é Renzo. Tenho a alegria de ser charado lá do Renzo. Lá. Eu tenho 2 perguntas. Uma, tem uma expressão assim que a gente fala, fiquei cego de raiva. O sistema nervoso pode influenciar na visão de uma forma direta? Mais do que a gente imagina, viu? A gente encontra algumas coisas no consultório que, como o caso dela, às vezes você fala para o paciente, olha, eu não sei o que aconteceu. Mas, nesse caso especificamente, geralmente é um espasmo vascular. Não sei se já aconteceu, às vezes você está agachado e você levanta rápido e escurece. Né? Você dá um espasmo na artéria central da retina e faltou sangue na retina. E aí você dá aquele blackout. Alguns pacientes conseguem ter isso por obstrução. Eles estão tendo tromboses nas artérias. E ele fala, olha, eu perdi minha visão, fiquei 30 segundos, o paciente relata direitinho para você. E esse paciente é seríssimo, porque numa dessas ele pode obstruir a artéria central da retina e aquele olho, né, vai embora. Então, você tem que investigar a parte de carótida, né, a parte vascular. Aí não é nem com oftalmo mais, você manda direto para um clínico especialista nessa parte vascular, porque tem alguma coisa soltando trombos aí e ele vai obstruir em algum momento a artéria ou um ramo da artéria. Tá. E a segunda pergunta eu sou estrábico do olho esquerdo. Ele foi sempre muito preguiçoso, né? Agora o direito começou a perder a visão. Existe cirurgia
Pro preguiçoso, não. Para o preguiçoso, não. O que existe, que inclusive eu até brinco com o paciente, eu falo, olha, não despreze muito esse olho, porque, Deus me livre, você perdeu o seu olho direito, ele vai tomar o lugar dele, claro que jamais vai chegar com a mesma potência nesse olho. Mas o olho estrábico, o olho amblíope, que é o olho preguiçoso, ele é um olho que não se desenvolveu na infância, até 8, 9, 10 anos. Qual a principal orientação para você? Em caso de filhos, você tem que pegar um pouquinho no pé nas primeiras 2, 3, 5 anos de idade, porque a chance disso ser hereditário é muito grande. Tá? E aí é aquela criança que você vê na rua com um tampão no olho. E eles ficam danados, porque você tampa o olho bom. Né? Você tampa o olho bom e faz ele enxergar com o olho ruim. E você vê a criança sair de 20% de visão até 100%. É impressionante. Né? Esse é o único prêmio Nobel relacionado à medicina. Eles desenvolveram um sistema em gatos lá e mostraram que atrofiava. Só em você fechar o olho do gato, atrofiava toda a via óptica. Ganharam o prêmio Nobel na década de 60. Eram 2 neurologistas. Mas é isso, é a explicação para a ambliopia. Ninguém tinha uma explicação. Poxa, mas esse olho aqui não enxerga por quê? Você examinava o paciente, seu olho deve ser normal, você não tem nada. Aí você examina, a via óptica ficou preguiçosa. Geralmente por diferença de grau, por exemplo. Se quando criança tinha 0 grau num olho e tinha 5 graus no outro. O que é que o cérebro fez? Aquele olho de 5 graus, já que não estava enxergando, ele deixou de lado, literalmente. E aí é fácil, você põe o grau e fecha o olho bom nos primeiros meses, depois você já abre os 2 e aí desenvolve normalmente. Você não chegou a tratar quando criança? Então, me recuperou um pouco, né? Você lembra com que idade? Então você deu sorte, né? Se você tratou, ótimo, porque a maioria era muito comum. Hoje já é mais fácil, mas no passado era mais difícil você detectar isso e já tratar. Mas aí entra o problema de perto, aí já é o óculos de perto, que você vai ganhar.